Meu pai é professor, minha mãe é professora, meu irmão é professor, eu sou professor. Meu irmão costuma dizer que ser professor na nossa família é praticamente maldição hereditária. Estás servido? Olá pessoal, eu me chamo Renato Brito, esse aqui é o meu canal no YouTube. Caso você ainda não tenha feito, por favor, se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber notificação quando cada vídeo novo for lançado. Eu tenho procurado lançar pelo menos um vídeo a cada semana e ultimamente a gente tem conversado um pouquinho a respeito das possíveis carreiras profissionais em música. Como eu falei no último vídeo, fui motivado pelas perguntas que as pessoas me fazem, especialmente porque estou trabalhando como professor em uma universidade pública, a Universidade Federal do Cariri. Então, quando chega aquele período, de Enem, inscrições no SISU, então algumas pessoas vêm me perguntar como é que funciona a carreira profissional em música, qual é o conteúdo de disciplinas, de conhecimentos que a gente aborda no curso de licenciatura em música, onde eu estou trabalhando como professor. Então, eu estou começando aqui a fazer esse tipo de vídeo no meu canal para falar um pouquinho com vocês a respeito desses assuntos. Bem, no último vídeo eu falei sobre as carreiras profissionais em música de modo geral. Então, em música você pode ser um compositor, uma compositora, você pode atuar como instrumentista, você pode atuar também como produtor ou produtora musical, você pode ser cantor ou cantora, você pode ser regente de corais e, além de tudo isso, você também pode ser professor ou professora de música. You know what we've been doing wrong, Miss Lang? We've been playing the notes on the page. Well, what else is there to play? Well, there's a lot more to music than notes on a page. Eu mesmo posso dizer que sou professor de música. E aqui eu gostaria de fazer uma confissão. Eu gosto muito de ser professor de música. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de atuar na docência e talvez a área que me interessa mais, na maior parte do tempo, é a área do ensino. É o ser professor, o ensinar música em diversos contextos, seja numa sala de aula, seja em aulas particulares, seja em vídeos como esses que eu estou fazendo agora para o meu canal. Eu gosto muito de dar aula, é sempre para mim um grande prazer e eu também gosto muito de ser um professor de música. Mas me entendam bem, eu não estou dizendo que ser um professor de música é fácil. Não estou dizendo que ser um professor de música não tem as suas dificuldades. Pelo contrário, eu poderia afirmar aqui que ser professor de música e ser professor de música no Brasil tem sido muito difícil e tem passado por várias dificuldades. Get your books and get out of here! Então, generalizando a situação do professor e da professora de música no Brasil, eu poderia dizer que, infelizmente, esses profissionais e essas profissionais são mal pagos, mal pagas, desvalorizados, desvalorizadas. Alguns profissionais da música, no caso, estão dando aula de música, mas no sentido de complementar a sua renda. Nesse caso, você tem tanto uma desvalorização do profissional e da profissional de música de um modo geral, por exemplo, um artista, um cantor, um instrumentista, e ao mesmo tempo uma desvalorização da docência em música, infelizmente.
Claro que quem está, por exemplo, atuando como instrumentista numa banda e para completar o seu orçamento da aula de música, essa pessoa não está fazendo nada de errado. O que eu não acho que é a situação ideal é a seguinte: é a pessoa ser obrigada a realizar uma outra atividade dentro da música, porque a atividade original dela, ou a atividade que de repente lhe dá mais prazer, ou lhe traz, né, mais felicidade, não dá o retorno suficiente para que aquela pessoa possa viver somente daquela atividade. Porque cada uma das atividades que a gente realiza como profissional da música são atividades que demandam da gente bastante tempo. Então, por exemplo, se eu for apenas um instrumentista, eu vou com certeza trabalhar 8, 12 horas por dia para eu ficar muito bem executando o meu instrumento. Se eu for apenas compositor, eu também vou ter trabalho suficiente, né, do meu dia para atuar como compositor. E infelizmente, como o trabalho de compositor não é tão valorizado e o trabalho de professora de música não é tão valorizado também, então essa pessoa acaba tendo que fazer uma coisa para complementar a outra. Agora aqui, falando especificamente do professor e da professora de música, eu diria que, de modo geral, o trabalho de professor, não importa a disciplina, também não é valorizado como deveria ser valorizado no nosso país. Então, infelizmente, generalizando, a realidade dos professores e professoras no nosso país é de salários baixos, condições de ensino precárias, número elevado de turmas, número elevado de estudantes por cada turma, problemas relacionados às escolas, problemas relacionados à formação. Então a gente poderia fazer um vídeo inteiro aqui só para falar sobre como está a situação dos professores e professoras no Brasil e aqui de qualquer disciplina. Mas eu diria também que professores e professoras de artes, e especificamente professores e professoras de música, acabam sofrendo com uma desvalorização em cadeia. Então, essas profissionais são desvalorizadas por conta de serem professores, mas também sofrem desvalorização por conta de serem professores de música. E eu diria que o professor ou professora de música é desvalorizada pelo menos por duas razões. Bem, a primeira razão tem a ver com o modo como a educação vê a música. Então, na minha opinião, a música não tem sido vista na escola ou no sistema educacional brasileiro como uma área do conhecimento humano. A música é geralmente tratada nas escolas como entretenimento ou como um enfeite para ocasiões festivas da escola. Claro, essa daqui é a minha opinião, mas nós podemos citar aqui várias pesquisadoras e vários pesquisadores, especificamente da área de educação musical, que têm apontado esse problema, que tem, de alguma maneira, questionado o modo como as escolas tratam a música quando a música está presente ali na escola. Na verdade, a música está presente em todo lugar, inclusive na escola. Mas como a música é vista na escola? Então, ela é vista, por exemplo, principalmente, né, como aquele enfeite, né, aquele adorno, aquele ornamento que vai tornar algumas atividades da escola mais agradáveis ou mais chamativas. Por exemplo, a escola promove um encontro do alunato com as mães de aluno e aluna. Aí, a escola prepara uma música, aquela música é apresentada num coral, todas as mães são homenageadas ali e a música não passa para dentro da sala de aula com um conteúdo que seria trabalhado de forma sistemática e, por que não dizer, até científica.
Às vezes também a música é utilizada na escola como forma de disciplinar os alunos e as alunas, como forma de regular o tempo. Então, por exemplo, tem a música para a hora do lanche, tem a música para todo mundo ficar quieto para ouvir a contação de histórias, a música para ir para o momento do recreio, a música para voltar para a sala de aula. Bem, eu não acho que necessariamente esses usos da música dentro da escola sejam errados em si. O que é questionável é a música não ser tratada como também uma área do conhecimento humano. Então é muito difícil, infelizmente, que a escola trate a música como uma área do conhecimento com valor em si mesma, como uma forma de interpretar o mundo, tal como a escola olha para outras áreas do conhecimento humano. E aqui eu vou citar um exemplo, vou fazer uma comparação entre a matemática e a música. E veja, eu não estou falando mal da matemática, só estou fazendo aqui uma comparação para que a gente possa problematizar esse papel da música dentro da escola. Então, as pessoas vão, de modo geral, para as aulas de matemática estudar matemática. E elas estudam matemática por 8 horas por semana. Aquele conteúdo, ele é obrigatório. E mesmo que os estudantes e as estudantes reclamem de toda aquela carga horária, ainda assim essas pessoas serão obrigadas a estudar matemática, a adquirir aqueles conteúdos, porque a escola julga que aqueles conteúdos são importantes. E mais uma vez, eu acredito que esses conteúdos são importantes. Mas por que a matemática é tratada assim e a música é tratada de outro jeito? Por que a música tem que ficar em um único horário por semana, na sexta-feira, ou ela tem que ir para o contraturno, ou ela tem que ser trabalhada em forma de projeto, e a matemática não, ela tem que necessariamente ser tratada como uma disciplina. Então, essa disparidade de reconhecimento entre a música e a matemática gera uma hierarquização de conhecimentos. A matemática é considerada importante, ou pelo menos mais importante do que a música, que chega até mesmo a ser descartável. E é interessante que nós temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira uma regra que diz, que são ou fazem parte, do componente curricular artes, as linguagens artísticas, no caso, artes visuais, artes cênicas, dança e também música. Então, se as leis dizem que é obrigatório o ensino de música, então por que a gente ensina música de maneira assim tão precária nas nossas escolas de educação básica? Então, essa é uma das razões porque o professor e a professora de música é desvalorizada, porque a música não é encarada na escola como uma área do conhecimento humano, como uma maneira de interpretar a vida. E você já percebeu como a música está presente em todos os lugares? Você já percebeu que existe também a possibilidade de uma pessoa ganhar dinheiro com música? Que não existe nenhum tipo de produto que a gente consoma, por exemplo, nas mídias sociais, ou até mesmo no cinema, ou seja lá onde for, que não tenha música, até nas propagandas que nós temos, que vendem determinados produtos, também são acompanhados de música. Então a música está praticamente em todos os aspectos da nossa vida. E infelizmente, essa música não está na escola como ela deveria estar. E aqui eu aponto a segunda razão, porque o professor e a professora de música não é valorizada, ou tem sofrido com essa desvalorização. E é uma razão decorrente da primeira. Então, como a música não é vista como ciência, sendo colocada no fim de uma lista de prioridades que a escola tem, professores e professoras de música têm dificuldade de encontrar trabalhos fixos e trabalhos assim que sejam melhor remunerados. Aí essas pessoas acabam tendo que dar aula particular, dar aula em vários lugares, em várias escolas, tem que abrir espaços próprios de atendimento, o que acaba gerando mais custos. Então,
praticamente a maioria dos professores e professoras de música que atuam no nosso país estão matando um leão por dia para poder fechar o orçamento do mês. Agora, tudo bem, é possível você fazer um concurso público, se tornar professor de música na rede estadual de ensino, ou de repente de uma universidade, ou até de uma escola de música especializada, né, ligada ao governo? Sim, a condição desse professor e dessa professora que está atuando nesses lugares é melhor? Sim, mas eu diria que esses não são a maioria. Infelizmente, apenas uma minoria consegue viver bem como professor de música e certamente a classe, né, a categoria, mereceria sim, né, uma valorização do seu trabalho, pelo menos ser pago de modo a suprir as suas necessidades. No mínimo, né? No mínimo, suprir as suas necessidades. Bom, e aqui eu vou fazer uma ligação com aquilo que eu falei no começo, né? Eu comecei dizendo que gosto muito de ser professor de música. Mas se tem tantas dificuldades assim, por que eu gosto de ser um professor de música? Bem, a primeira razão por que eu gosto de ser professor de música é que, para mim, dar aula de música me traz muita felicidade. Bem, eu me sinto muito empolgado em dar aula de música. Eu acho muito interessante achar aqueles caminhos diferentes dentro da aula para que aquela pessoa consiga adquirir aquele conhecimento musical que ela, em dado momento da vida, não tinha. Eu gosto também de ver que essas mesmas pessoas, depois de um certo tempo, conseguem achar outros caminhos para adquirir novos conhecimentos musicais e elas passam então a ou dar aula de música para outra pessoa ou a partir daquilo que elas aprenderam no começo, construir pontes para novos conhecimentos que vêm no porvir. Eu fico fascinado quando uma estudante ou quando um estudante começa a criar as suas próprias músicas, começa a escrever os seus próprios arranjos, começa a elaborar as suas próprias metodologias de ensino. Então, ver isso acontecer me traz muita alegria, muita satisfação. Em certa medida, essa satisfação acaba compensando todos os problemas, todas as dificuldades que a gente vivencia quando está dando aula de música. Também eu gosto muito de dar aula de música, e essa aqui é a minha segunda razão, porque, em certa medida, a aprendizagem de música pode mudar a vida de alguém para melhor. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho a tendência de não acreditar muito na ideia de que a música tenha em si própria o poder de salvar a alma de alguém. Também eu desconfio muito mesmo daquelas propagandas, né, de projetos institucionais que vendem, né, o ensino de música como fator decisivo de transformação social. Sim, com o tempo, né, de trabalho no ensino de música, eu tenho visto a vida de muitas pessoas mudar, e algumas pessoas mudaram drasticamente. Mas nem sempre as pessoas mudam para melhor, né? Elas podem também mudar para pior. E às vezes o fator decisivo para a mudança para pior foi a aprendizagem de música. Então, ensinar música para alguém não é a garantia de que essa pessoa vai melhorar de vida. Pelo contrário, ela pode melhorar de vida, mas também, como eu falei, pelo contrário, né? Ela pode piorar de vida. E mesmo assim, com esse pé atrás, mesmo assim, com essa desconfiança, eu acredito que a aprendizagem de música é algo assim tão poderoso e tão forte que pode melhorar a vida de alguém em algum aspecto. Não necessariamente melhora a vida de alguém em todos os aspectos, mas pode melhorar a vida de alguém, pelo menos em alguns aspectos. Então, a aprendizagem de música, a música que é essa força da natureza, aliada a algumas condições, especificamente condições sociais, né? Condições culturais, condições humanas, pode tornar a vida de alguém melhor, nem que seja em um aspecto, em um lado da sua vida, em um momento da sua vida. Então é muito bom, por exemplo, quando a gente está numa reunião
uma reunião assim religiosa, e todas as pessoas começam a cantar, né, aquela música, aqueles hinos, aqueles louvores, né, aqueles pontos, e todas as pessoas começam ali a sincronizar no mesmo ritmo, na mesma vibração, na mesma respiração, não é? E você sente, em grande medida, né, essa conexão com o transcendente, com o sagrado. Isso só é possível, né, a partir da aprendizagem daqueles cantos, né, a partir do ensino e aprendizagem daquelas músicas. Então, nesse sentido, o ensino e a aprendizagem de música tornaram a vida daquelas pessoas, naquela reunião, melhor naquele aspecto. É muito bom também, por exemplo, quando a gente tem uma perda na vida e a gente consegue processar, né, aquele sentimento de luto com uma melodia. E só é possível construir uma melodia quando você aprende a fazer isso. Claro que esse processo pode ser muito fácil, pode ser muito intuitivo. Nós conhecemos pessoas que têm muita facilidade em criar novas melodias, mas de modo geral, depois daquela inspiração vem a transpiração, e essa transpiração só é possível a partir de um processo de aprendizagem. Aí tem que ter alguém, em certa medida, para ensinar aquela pessoa a construir essa melodia, a estruturar essa melodia, a colocar uma harmonia nessa melodia. Então, se a música foi assim ensinada e aprendida para processar um momento ou um sentimento de perda, e aquela pessoa, de certa maneira, com aquela expressão, sentiu um alívio, equilibrou emocionalmente, então a música fez um grande bem para essa pessoa. Então, a pessoa que ensina música, o professor, a professora de música, é aquela pessoa que media essa aquisição de conhecimento musical. É aquela pessoa que interpõe de certa maneira. É aquela pessoa que constrói, né, um link ou constrói uma ponte, né, entre aquele conhecimento musical e aquela pessoa que está procurando adquirir, né, aquele conhecimento musical. Então é muito bom, é muito satisfatório, é empolgante até quando a gente se torna esse tipo de mediador, esse tipo de facilitador da aquisição de novos conhecimentos musicais que vão tornar a vida de alguém mais bonita, mais agradável, ou não necessariamente mais brilhante, mas com cores que a pessoa aprendeu a utilizar e seguiu a vida utilizando aquelas novas cores. Então eu gosto muito de ser professor de música na possibilidade de tornar a vida das pessoas mais felizes, pelo menos em um aspecto, né, da existência dessas pessoas. Bem, eu não sei se meu relato fez com que você de repente sentisse vontade de ser um professor, uma professora de música, mas eu gostaria de acrescentar a esse vídeo 2 etapas pelas quais uma pessoa passa para se tornar um professor, uma professora de música. A primeira etapa seria a etapa de preparação. Então, para ser professor de música, né, de acordo com as regras que nós temos no nosso país, ou para ser professor de qualquer outra área, você precisa fazer licenciatura. Se você vai atuar no 2º fundamental, no ensino médio, então você precisa de uma licenciatura. Se você for atuar na educação infantil ou no Fundamental 1, você pode ter um curso de pedagogia. No caso da formação para ser professor de música, você vai fazer uma licenciatura em música. É claro que também existem pessoas que fizeram outros cursos, como um curso técnico, ou fizeram um bacharel em música, mas de acordo com a legislação brasileira, como eu já falei, você tem que fazer uma licenciatura. E a licenciatura instrumentaliza, né, proporciona que você tenha conhecimentos tanto na área de música especificamente, quer dizer, você vai fazer disciplinas como teoria musical, contraponto, harmonia, vai fazer prática instrumental, você vai também fazer algumas disciplinas de coral,
que são, como eu já falei, da área de música especificamente, e você também vai fazer disciplinas na área de pedagogia. Você vai ter disciplinas como didática, gestão e estrutura da educação nacional. Você vai fazer estágio também, né, para ter contato direto, né, com o ensino. Então, essas duas grandes áreas, elas, na minha opinião, te proporcionam que você tenha uma formação mais adequada para se tornar um professor ou professora de música. Também nos cursos de graduação nas universidades brasileiras, você tem disciplinas que te preparam para ser um pesquisador, uma pesquisadora. E aí você pode depois continuar, né, para um mestrado ou doutorado acadêmico, acadêmico, e nesses cursos você vai se consolidar como um pesquisador ou pesquisadora. Mas essa formação em pesquisa é importante para que você continue adquirindo conhecimentos e a sua preparação não se resuma apenas aos 4 anos ou 5 anos, seja lá quantos forem, da graduação, mas depois você tenha condições de pegar um artigo para ler, de pegar um livro, né, para analisar e até mesmo de produzir novos conhecimentos, né, quem sabe até novas metodologias de ensino de música. E nesse caso, você pode também adquirir essa competência, né, essa habilidade de pesquisar num curso de graduação. E a segunda etapa de formação de um professor, uma professora de música, é a ação. A primeira é a preparação e a segunda é a ação. Então não tem como você ser professor ou professora se você não tiver experiência de sala de aula. Então a experiência com os aprendizandos, as aprendizandas, né? Os educandos, as educandas, é que vai te tornar mesmo um professor, uma professora de música. Então, não existe aprendizagem sem o ensino, ou não existe ensino sem aprendizagem. E nesse caso, é na prática que você realmente vai aprender a ser professor, a ser professora, né? É na prática que você vai saber lidar, né, com os desafios da educação. A gente não está longe de ter uma situação ideal na educação brasileira. E ao mesmo tempo nós temos professores e professoras que, a partir do seu trabalho, podem, né, ajudar na mudança estrutural ou até no aprimoramento das conquistas que estão em vigor aí dentro da educação brasileira. E isso só poderá ser feito, na minha opinião, na prática, na ação, não pensando jamais que em um dado momento você se transformou no docente, na docente perfeita. Pelo contrário, você vai continuar a partir dessa ação, gerando novos momentos de preparação, e eu penso até que essas duas etapas são etapas cíclicas, ou seja, a etapa de preparação e ação acabam acontecendo continuamente, se desencadeiam, né? Começam quando você realmente decide por aquele curso, né, de preparação inicial, e aí aquilo vai se seguindo em uma grande espiral, né, de crescimento. Então, não se esqueça de clicar no like, faça suas perguntas, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo. A gente se vê por aí com novas postagens falando sobre profissionalização na área de música. Fiquem muito bem, até mais!